Empatar fora de casa contra um time que é dono da melhor defesa da competição não era para ser um resultado ruim. E o 0 a 0 do Ceará contra o Operário em Ponta Grossa pode ser considerado um resultado bom, um ponto conquistado. Mas por tudo que aconteceu durante a partida, principalmente na segunda etapa, fica aquele um pouco de frustração, porque se o time tivesse jogado um pouquinho mais, tivesse sido um pouquinho mais efetivo, poderia ter saído de Ponta Grossa com os 3 pontos e dormido no G4. Mas o Ceará não fez uma má partida, ainda mais porque o Mancini fez 8 mudanças na equipe, praticamente colocou um time misto. De titular a gente pode colocar que estava quem? O Richard, o Ramon Menezes e o Eric Pulga. O Recalde a gente pode considerar, mas o Recalde jogou como um falso 9, ele jogou muito mais na posição de um ataque do que necessariamente aquela posição no meio de campo que a gente tinha visto no jogo contra o Amazonas e contra o Novo Horizontino, quando ele jogou no meio de campo ali ao lado do Patrick de Luca e do Guilherme Castilho. E hoje o Recalde não foi bem, foi uma péssima partida, o Recalde praticamente não apareceu. O Ceará dependeu muito dos lampejos do Pulga, jogou assim dependendo, principalmente ali no início do segundo tempo. E é verdade, no primeiro tempo o Richard foi o grande nome do Ceará, fez pelo menos umas 2, 3 defesaças que impediram que o Operário fizesse o gol. E olha que o Operário perdeu 2 chances claríssimas colocadas para fora. Mas assim, foi um jogo equilibrado, porque o Ceará teve chance, o Eric Pulga teve uma chance com 1 minuto de partida, teve um belo chute do Lourenço, teve outra boa chance com o Castro. Então assim, o Ceará criou oportunidades, mas no finalzinho, no segundo tempo, depois dos 40 minutos, o Ceará teve 2 chances daquelas que poderiam ter saído com resultado. Primeiro com o Pulga, que ele ainda tira do Rafael Santos, o goleiro do Operário, mas o goleiro, rapaz, que defesaça! Uma defesaça mesmo, ele tira com o pé, ele abre o pé, parece um goleiro de handball, rapaz, abriu as pernas assim, tirou a bola, e logo em seguida, rapaz, uma cabeçada, eu não sei se foi do Jean Irmer, ele defende, a bola vai em cima dele, ele espalma e sobra pro garoto Iago, que tinha entrado no lugar do Matheus Felipe. Rapaz, ele chuta pra fora. Tá certo que o zagueiro dá uma puxadinha nele, ele perde um pouco o equilíbrio, mas foi um gol perdido que não pode acontecer. Ficou no 0 a 0. Eu acho que o resultado, rapaz, a gente pode ver em 2 formas, tá bom? Um copo meio cheio, um copo meio vazio. Eu acho que o Ceará, a comissão técnica, o Mancini, pela estratégia que ele utilizou, não colocou 8 jogadores, né? Fez uma mudança de 8 jogadores. Eu acho que ele vai comemorar o resultado, ainda mais que ele criou oportunidades para poder sair com a vitória. Enquanto que a gente tem o outro lado, né, o copo meio vazio, porque aí, pô, o Ceará perdeu uma grande oportunidade se tivesse colocado talvez o time titular, os outros jogadores, se o Ailton tivesse entrado desde o início, se o Recalde tivesse jogado um pouquinho mais recuado, ele tivesse colocado o Barceló, se tivesse entrado com o David Ricardo, o Matheus Bahia e o Rai Ramos, talvez o Ceará pudesse ter conseguido um resultado melhor. Fica aquela frustração. Claro que não dá para saber, meus amigos. A gente não tem como saber se aconteceria a vitória com esses jogadores. Mas, pelo que apresentou contra o Novo Horizontino, pelo que apresentou principalmente na primeira etapa contra o Amazonas, o Ceará, sim, com os reforços, né, com os jogadores considerados titulares, poderia ter conquistado um resultado de 3 pontos de vitória, terceira consecutiva, dormia no G4, dava uma confiança e ia para o jogo quinta-feira contra o CRB na Arena Castelão pela Copa do Brasil, com tudo para vencer por 2 gols de diferença, já que perdeu por 1 a 0 lá em Maceió, precisa por 2 gols de diferença para conquistar a vaga para a quarta fase, para as oitavas de final da Copa do Brasil e conquistar mais de 3 milhões de reais. Não aconteceu. Agora é segurar um pouco, né, alguns jogadores, tem um descanso, né, nesse domingo, volta na segunda-feira, descanso, porque tem que treinar bastante terça e quarta, porque quinta-feira é o jogo lá na Arena Castelão com o CRB. Na minha opinião, acho que o Ceará poderia ter jogado um pouco mais. Eu acho que se o Mancini tivesse feito as mudanças, por exemplo, o Ailton tivesse entrado um pouco antes, logo no intervalo, o Barceló também pudesse ter jogado um pouco mais e o Recalde recuado, talvez o Ceará tivesse conquistado um resultado melhor. Eu acho que ele poderia ter feito assim. Não fez. A gente tem que entender, né, que é uma estratégia da comissão técnica. O Ceará fica nesse 0 a 0, não leva gol, né? Isso é bom também, né? Já não tinha levado gol contra o Novo Horizontino, levou gol contra o Amazonas e agora passa em branco o Richard, que mais uma vez é impressionante esse rapaz. É um fenômeno. Eu sou muito fã do Richard. Eu acho um goleiraço. Ele tá numa fase daquelas incrível mesmo. No segundo tempo, rapaz, ele faz uma defesa que o Maxwell vem pela esquerda, dá um chute e ele defende ali, salva o Ceará naquele momento. Mas o Rafael Santos também, o goleiro do Operário, fez
pelo menos 3 defesaças. A do Pulga é coisa de cinema. E eu acho que por isso que saiu o empate 0 a 0. Os goleiros foram os grandes vitoriosos dessa partida e o Ceará leva um pontinho para casa. É isso, meus amigos. Se você chegou até aqui, deixa aí, me ajude aí, deixa seu joinha, seu like, sua curtida, ajuda demais, fortalece demais o meu canal aqui. A gente está pertinho dos 20 mil inscritos, meus amigos. Se inscreva no canal, clique no sininho para você receber as notificações. Eu agradeço demais. Até a próxima, gente. Um abraço.